Bora, bebê! Mais um podcast aí pra vocês. Hoje com a Linksfield. Cara, muito bom. Perfeito. Viver de rastreamento. A gente tá subindo aí uns degrauzinhos e encontrando pessoas maravilhosas. E agora a gente vai começar a brincadeira. Hoje eu não vou aliviar pra ninguém, Dudu. Vou dar pancada, viu? O que vier, vou jogar pro alto. Quem quiser fazer gol, faça. Vamos embora então. Cuida, papai. Vamos lá. Então vamos começar, gente. Aqui a gente tá com o Thiago, com o Júlio e com a Gisele, conhecida como Gi, viu? Achei que ia chamar Gislaine. Começar mal, hein? Pô, muito bom. Thiago, quanto tempo aí, Thiago, nessa empresa aqui, a Linksfield no Brasil? Linksfield, 3 anos no Brasil, cara. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade aqui do coisa papo. boa. E galera, bem-vinda aí ao podcast. Valeu. Vamos pra cima, cara. Linksfield desde 2019. A gente abriu a empresa aqui no Brasil em 2019 e ela lá fora desde 2017, comecinho de 17. Então, estamos indo aí para 6 anos de operação global. Global. Legal. Nossa, já... Soube que a Gisele já usufruiu o cargo de alguém aqui dentro? Foi isso? Que isso, Não. Já vou logo polemizando. Já polemizou. O teu foi Júlio. Falo nada, cara. A história É um tema que a terapia ainda há de curar. E eu nem sabia, ó. Tá vendo? Não, a gente começou a operação em 2019, então junto com o Marcos Bettiolo, não se juntou a gente hoje aqui, mas o Bettiolo é a frente técnica da operação. Legal. Muitos anos aí de operadora e trouxe toda a bagagem dele para a Linksfield. E a gente abriu ali em setembro de 19, a Gi se juntou a gente em abril de 20. Abril. Ou seja, na pandemia. Olha que maluco, a Linksfield começou no Brasil, a gente abriu o escritório em novembro, aí final de ano tal, chegou ali janeirão, fomos para a China, para mostrar ali os primeiros passos da empresa e tal. Quando a gente voltou, foi o dia que morreu o primeiro cara de Covid na China. Vixe. A gente chegou no Brasil, deu 2, 3 semaninhas, lockdown. Os caras trouxeram Covid, velho. Loucura, não, foi tipo, eu não queria falar, mas foi... esse tipo de Você não lembra como eu polêmica. voltei, né? Então, então, Olha foi- o Júlio aí que foi- trouxe. E na época da pandemia, foi na época que eu conheci o Júlio. Não, foi. Acho que a gente Foi conheceu depois. Eu já ia perguntar se você pegou Covid. Eu peguei umas 3 vezes já. Não, mas, Na época. Na época. mas Tem história antes, tem um detalhe, né? Eu e o Thiago, a gente foi à China em agosto. Em agosto de 19. E, na verdade, a gente foi conversar com a holding, né? Com a Linksfield China, sobre todo o plano de investimento no Brasil. E eu voltei doente. Voltei com todos os sintomas de Covid, fiquei 40 Não dias mal. chamava Covid Só que ainda. não tinha Não tinha nome. teste aqui. Não tinha nada. Não Tinha existia, nome. não. Agosto de 19. Agosto E eu de fiquei 19, 40 não tinha dias Covid. muito mal. Nesse meio tempo eu acabei fechando um outro projeto. Eu fui para Bangkok. Participei de um Cara, viajado, hein? participei de um trabalho lá de diretoria com 10 pessoas. Viajei num avião gigante, parando em Dubai, passando esse vírus para todo mundo. Só que eu não sabia o que era, pô. Fiquei Ninguém 40 sabia até dias então, muito não mal. sabia, Ardia de febre, perdi a capacidade pulmonar. Você lembra como eu voltei? Foi feio. E não tinha o que fazer, porque ninguém sabia o que era. Que loucura. Isso é foda. Cara, muito bom. A Gisele faz o quê? Especialista na área de vendas? Área de vendas, manja muito Essa de mulher me telecom. perturba pra comprar, viu? Tá vendo lá? Como todo mundo, se der certo, Então lá. não tem nem segredo, ela veio exatamente para dar esse punch inicial. Então, essa frente de vendas, a Gi fez as primeiras vendas de fato da empresa, né? Os primeiros clientes começaram a entrar ali em abril. Foi abril que você Foi entrou, abril, né? foi abril. Abril de 20. Entrei 12 de abril. Isso. A nossa licença na Tel saiu na semana que ela entrou, então Eu trouxe tava tudo sorte, acontecendo. sabe? Pezinho de coelho. Pezinho de coelho total, foi tudo acontecendo ali, né, ao vivo mesmo, né, a gente estava Foi. construindo, então é uma dificuldade que as pessoas não percebem, né, você vê uma empresa rodando, você fala, olha que fácil, essa empresa está tocando, deve ser legal ter uma empresa assim, mas se tirar ela de um plano, né, ter um PowerPoint bonito e ela virar uma empresa e você começar a atender os clientes, o cliente te liga, você sabe o que dizer, você tem o produto para entregar, é um processo, né? Não é do dia para noite. Cara, e no meio de uma pandemia é um desafio muito louco. Sim. Muito louco. Porque a gente que já tem empresa, tá no meio de uma pandemia, sente. Apesar que nosso ramo, falando a verdade, a gente não sentiu. Foi acelerada, né? Foi acelerado. Eu acho que a gente dobrou, mais que dobrou, não foi? O pessoal tá ali, o Nicolas. Até pode falar daí, dobrou, não foi isso aí? A nossa... Maior crescimento do ramo na área do rastreio, associativismo, proteção veicular. Eu acho que foi o maior crescimento. Porque o pessoal não tinha dinheiro para pagar um seguro, começou a procurar um rastreio e começou a migrar. Migrou, ficou bem legal. Isso aí, para mim,
A gente tem os pesos da morte, infelizmente, que teve. Claro. Mas para os negócios, para a gente foi muito bom. Foi um dos ramos que mais cresceram, foi o rastreamento em si, que usa a solução em M2M. Aí tem um fundamento, né? Porque a circulação de pessoas, etc., foi totalmente zerada no período, mas todo o modelo de e-commerce, de delivery, tudo aconteceu. Então, a frota trabalhando nesse período, ela cresceu. Né? Isso é número que visivelmente você consegue entender. O modelo de e-commerce, o modelo de delivery de comida, de itens de supermercado, itens de farmácia, tudo, né? Todo o modelo de e-commerce explodiu nesse momento infeliz da pandemia e etc. Então, terrível. Imagina, eu perdi minha mãe, né? Então, se eu falar que a pandemia foi boa, é maluquice. Agora, para os negócios, de fato, para o nosso segmento, ele acelerou o mercado, né? Então... Muito. A gente pulou de, se eu não me engano, de 7% para 10% de veículos rastreados no Brasil. Pois então, cara... Que é muito pouco ainda, né? O mercado é muito grande. Tem muito espaço ainda. Muito espaço. O pessoal tem muito medo. A gente fez esse projeto do Viver de Rastreamento, o pessoal ficou assustado. Fez, cara, tu vai acabar com o rastreamento. Não, pô, tô dando uma oportunidade para quem quer espaço, né, para todo mundo. Essa é a grande realidade. Tem espaço. Vamos falar um pouquinho sobre a Linkseed. Quero entender, o Thiago Fundador da empresa, isso. Legal, então, tô à frente ali, como a gente até brincou antes. Uma cara de 50 anos já é fundador. Você vê, cara, né? Esse cabelo branco aqui que tá aparecendo. Cara novo, nem parece, pô. A oportunidade foi muito bacana de poder estar de frente com o investidor, o cara querendo vir ao Brasil e levar conteúdo de qualidade, né? O Brasil não é para amadores, a gente sabe disso. Sim. E você conversa com empresários aí o dia inteiro, a galera sabe, não é fácil. Cara, entrar no Brasil não é só, contrata um cara que vai vender, não é assim. Não é assim. Então tem todo uns bastidores aí que a gente conseguiu levar, né? Fomos à China lá, levamos o plano, o cara falou, bora. A gente falou, como assim, bora? Bora. Abraçou vira a chave. Faltou um Bill só no final do Bora do China. Bora Bill, Bora Bill. Então, virada de chave foi muito legal. E só para fechar o tema da pandemia, o fato da gente ter começado no meio da pandemia ali, os primeiros meses de preparação não tinha pandemia, de repente surge a pandemia, foi bom porque a gente nasceu digital. A gente nasceu 100% de home office, todos os processos foram feitos para isso. Então, independente de, agora quer voltar para o escritório, bora, volta para o escritório. Ou, tá todo mundo em casa, tá tranquilo. Né? Então, a Gi, no meio da pandemia, mudou para Natal. Ela morava aqui em São Paulo. Eu lembro quando ela mudou. Qualidade, né? Qualidade de vida. Qualidade de vida. E presença local no Nordeste também, né? Presença local. Hoje, pra gente, é estratégico e fundamental. Que é o maior público hoje, é o Nordeste. É o Nordeste. Então, é um berço, né? Não só a qualidade de vida da Gi, mas levar um atendimento perto, próximo, né, Gi? E não tem, né? Esse tipo de relacionamento hoje para o Nordeste, a maioria você precisa se deslocar para São Paulo. Até São Paulo, Exato. até o Rio, até o Rio Grande do Sul. Esse ponto de presença, de fato, né? Não a visita, né? Mas ter ela lá, essa proximidade com os clientes que ela consegue estabelecer, foi assim, no começo, né, a brincadeira do, é bom pra Gi, não, é bom pra Gi, é bom pra empresa, é bom pros clientes. Porque né? o Nordeste realmente ele é muito esquecido por todas as empresas de tecnologia, apesar que a gente tem um porto digital enorme no Recife, mas ele é bem esquecido sim nessa área de rastreio. Eu digo por experiência, o tempo que eu tô no rastreio, que eu apanhei para poder trazer um fornecedor para dentro do nosso Nordeste em si, e não que só Pernambuco. Entenda, né? Qual é a dificuldade. Não é igual ao Sudeste, você tem inúmeros pontos para olhar. Você tem a geografia, que é completamente diferente, você não tem o mesmo investimento que a gente tem nas grandes capitais aqui do Sudeste. E isso influencia diretamente como diz, o dia é agitado. Fala. É bem agitado. Aqui a gente sabe que o que colocar aqui está rodando. Você colocar qualquer aparelho, está rodando aqui. Porque a qualidade de sinal é muito diferente do Nordeste. O Nordeste hoje é muito carente nessa parte. E eu dou parabéns a vocês na atitude de mandar a Gisele para lá. Porque, querendo ou não, está perto dos nossos clientes, está perto dos nossos parceiros e estão lá colando mesmo, que é o que a gente precisa, de uma atenção. É uma turma que é tipo um namorado carente. Então, é o Nordeste. É um namorado carente para esse setor. E tem a demanda, né? Isso que é o interessante. Muito grande. Ela é esquecida, é um ponto que você falou, ela é esquecida. Tem gente nascendo lá, tem empresa nascendo lá, mas a empresa que nasce aqui esquece. Então, quem esquece é o cara que está aqui, achando que tudo funciona a todo momento, e a realidade é muito diferente. Então... Eu até peguei uns chips de vocês, uma época, uns 500 chips, assim que vocês começaram. Peguei lá com
com Tá o na pessoal fase do pré-lançamento. do pré-lançamento Mas de ele usou vocês. o LF Plus. Ah, pré-lançamento de LF Plus, não do Não, SIM não card. esse, Não, o SIM card Plus. tradicional. Legal. E eu tive uma dificuldade muito grande. É tanto que quando o fornecedor não foi vocês, o fornecedor foi um terceiro, Sim. um broker, já que eu comecei a comprar dele, pra testar o chip, cara, não funciona. Aqui em São Paulo funciona, aí funciona. Eu digo, não funciona. Se funciona aqui, funciona aí. Não é assim, não não é é assim, assim. né? Aí eu queria que vocês explicassem um pouco o que aconteceu comigo lá. Legal. Eu tenho uma base do que aconteceu, mas eu creio que vocês podem explicar isso e o que vocês estão fazendo para melhorar no Claro. Plus, ou se a solução vai ser esse novo chip que vocês estão trazendo. Não, legal. Então, vou começar explicando do arroz e feijão, que eu chamo, né? Então, o SIM Card Linksfield, a Linksfield é uma operadora. Né? Então, Sim. o que eu comentei, que a Gisele, começando com a gente recebeu licença Anatel. Então, a gente deixou de ser uma revenda, né? um broker, que existem vários no mercado, os distribuidores, ou seja, você compra de uma operadora e revende isso para o cliente final. A Linksfield deu o passo e se tornou uma operadora. Então, hoje, a Linksfield ela usa a cobertura da Vivo e atende os clientes dessa forma. Então, tem o controle técnico, tem o controle operacional, está tudo na nossa mão. E a gente atende os brokers e os revendedores de fato. Então, esse é o papel da Linksfield no mercado. Então, o SIM Card, esse laranjinha aqui, esse cara é o que a gente chama de Linksfield Brasil. Esse é o cara padrão, conectividade com cobertura Vivo, controle técnico todinho, todo na nossa mão, feito ponta a ponta aqui no Brasil, tá? Legal. O SIM Card que você testou lá, que você acabou tendo problema, foi um que a gente começou a desenvolver, tendo em vista toda a necessidade do nosso mercado, que é, poxa, eu vou lá para o Nordeste, não tem Vivo em todo lugar. Isso é sabido, não é, não, a Vivo tem sim. Não tem. Não tem como, né? O Brasil é gigantesco e você tem áreas pouco habitadas que não compensam para a operadora cobrir. E aí a solução que sempre se fala é, como é que eu boto um multi-operadora? Como é que eu cubro com mais de uma rede um equipamento que possa rodar em qualquer lugar? E a gente surgiu ali a ideia do LF Plus, né, do Linksfield+, que era trazer o Linksfield com uma redundância numa segunda operadora. E a gente fez vários testes, cara. Foram, sem brincadeira, coisa de 30 a 40 versões que a gente foi lançando. Então, sempre em pequenas quantidades, exatamente para poder testar em equipamentos diferentes, cenários diferentes, aplicações diferentes, regiões diferentes. Então, o teu caso, você puxou um volume, o cara... Né? Acabou te entregando um volume que... Não explicou o que era. Não explicou o que era. E aí, 500 unidades, vamos combinar que para testar com 500, uma baita dor de cabeça. Deu. Então, os nossos testes eram de 5 unidades, no máximo quando o cliente queria 10. Eu te dou 10, porque 10 você tem controle aonde foi parar o equipamento vai voltar. É mais pelo modo de vender, né? Ele quis vender e... funciona aqui, então vai funcionar aí. Exato. Cara, será? Não leve logo uns 500, aí eu sou mais doido ainda. Digo, se der certo vai dar, também se der errado dá de uma vez só. Mas tem uma preocupação quando você... depois vou me apresentar, nem me apresentei ainda, mas vou... Dá-lhe, Júlio. Essa barba branca que um monte de gente já me conhece. Né? Não é o Papai Noel. Não é o Papai Noel. 17, é só o tempo de mercado que faz isso. Mas é 17 ou 18, Ju, agora, de idade? De telecom? De telecom são 23. 23 só de telecom? Só de telecom. Ixi, ó, dinossauro, hein? Comecei com 30, então... Ele começou no 0G, começou na rede 0G. Mas esse tipo de serviço que é um pouquinho mais rebuscado, Lucas, tipo, eu tenho uma cobertura base, nós somos uma operadora credenciada na Anatel que explora a infraestrutura da Vivo. Quando a gente lança um produto que tem uma segunda opção como redundância, isso passa por desempenho de equipamento, isso passa por setup de firma, região... Tem uma série de questões, não é só funciona ou não funciona. Então, passa por 1 milhão de detalhes, é por isso que é importante testar, como o Thiago mencionou, a Gi também. Então, tenho certeza que te venderam com a melhor intenção, de verdade. Sim, sim. Mas em algum momento seria legal a gente explorar com cada nova empresa que nos procurar buscando mais informações. Até a gente combinou um pouquinho isso no último evento, né? Vamos começar a testar com 5 por empresa. Vamos validar o hardware, vamos validar a performance, como cada firmware se comporta, como cada aplicação se comporta, antes de falar é ótimo, é bom, funciona, não funciona. A gente vai passar por um período de avaliação e aí fica um convite para todo mundo, né, que estiver com a gente agora. Sim. Conhecer um pouco mais desse produto num caráter de teste, homologação, porque é importante testar e homologar, porque cada aplicação tem a sua particularidade. Né? Sim, sim. Não existe um produto
Pronto. Único que resolva todo tipo de problema. Isso é muito, muito delicado, porque eu vim do mercado de hardware agora há pouco, fiquei 3 anos e meio à frente de uma empresa como CEO de uma empresa que fabricava equipamento, e ficou claro para mim, um equipamento com um firmware padrão não atende todo mundo. Você é um cara que tem a tua operação e você entende. Muitas vezes, para um tipo de aplicação, você precisa de um firmware. Muitas vezes, um detalhe que muda, o firmware tem que mudar. Tem que mudar também. Senão, você não consegue, com um único equipamento e um único firmware, atender a Não tudo. dá para atender tudo. A solução de telecom passa por isso também. E não sei se você concorda. Você que fazia ali o firmware e a gente que faz telecom, a gente não consegue testar e atestar que tá funcionando. Isso tem que ir para o mercado. Tem que ir. Porque tem muita nuance. Cada necessidade... Porque depende da sua aplicação, no fim das contas. Isso. Então, legal. Aí já está bem respondido. Agora, Gostei. de uma forma geral, eu vou trazer uma informação que eu explorei muito quando fui head de vendas da Porto Seguro Conecta. Legal. Eu trabalhei na MVNO da Porto Seguro muito tempo. Legal. Muito tempo não, algum tempo. E lá, quando me perguntavam assim, nós tínhamos um produto que era um produto base da rede TIM com redundância na rede da Oi. Aceito pela Anatel também. E aí me perguntavam assim, o que faz esse cara melhor do que os demais? E eu dizia assim, na maioria das aplicações, ele aumenta em 27% o número de transmissão. É isso que nós temos que medir no nosso produto LF Plus. Ele atende você? Atende. Ele vai resolver 100%? Não. Mas sem ele, você enviaria 100 mensagens. Menos com ele, disponibilidade. 120. Porra, melhorou. Não é que ele vai resolver tudo, mas Sim. se ele melhorar o número de mensagens transmitidas, a gente atingiu o objetivo. Sim. Que é perder menos mensagens, ocupar menos um buffer, Sim. ficar menos tempo sem uma transmissão. É isso que a gente busca. Aí sim. E é o que a gente precisa no mercado. Muita gente não vai entender nessas partes técnicas de um buff, de algumas mensagens do... Então, a gente fala do hardware... Como é o... Rastreador, né? Rastreador. Isso. Rastreador. Como é que vocês chamam? Hardware. Tá vendo? Já é mais difícil. O pessoal lá quer saber o que é. É um rastreador. É um rastreador. É um rastreador. Eu brinco assim sempre no meu curso. Não sei o nome, mas é um rastreador essa porra. Mas é isso, né? Porque fica mais fácil pro pessoal entender. E o puff é quando ele tá mandando mensagem, gente. E tem hora que ele não manda aquela mensagem para comunicar com sua plataforma. E tem hora que ele manda até demais, que acumula e demora mais para chegar e trava seu sistema e tudo mais, dependendo também da plataforma. E tem um limite, né? Tem um limite. O buffer, na verdade, é o espaço que o rastreador tem para guardar mensagens que a rede não consegue mandar. Sim. Então, se você ficar muito tempo sem rede, você pode ocupar todo o espaço de armazenamento do rastreador. Então, qual que é o grande ganho de um produto como o LF Plus? Se você diminuir o tempo sem transmissão, a gente atingiu o nosso objetivo. Melhorou o desempenho da rede. Resolver tudo é impossível. Agora, melhorar o desempenho da rede é o nosso objetivo. É a brincadeira que a gente estava falando, né? O mercado tem a demanda pela maior cobertura possível, qualquer que seja a rede. E aí a solução simples poxa, então bota 3 chips, né? Bota 3 SIM cards das 3 grandes operadoras paga do Brasil. os 3 aí você paga os 3 e acabou. E aí como é que você consegue juntar uma solução melhor dos mundos em que você não precise pagar 3 vezes mais? Então, esse é o desafio. Já antecipei aqui. Esse é o desafio. Posso apimentar o teu argumento? Gatuca, mano. Colocar 3 SIM cards tem mais um problema, né? Porque... Não é todo aparelho. Não, você exige tanto do aparelho, porque o aparelho só consegue olhar um por vez, a não ser que você coloque mais de um... Eu não vou entrar no detalhe técnico. Mais de um aparelho. Cada aparelho tem um coração ali dentro que conversa com a rede celular, que é chamado de módulo ou chipset celular. Não vou entrar no detalhe técnico. É o que no computador antigamente fazia aquele barulhinho para conectar. Isso. Aquele barulhinho tem dentro do rastreador, tem um modem Cada ali rastreador tem um modemzinho lá dentro. É esse modem que transmite através da rede celular. Se você tem 3 chips, teoricamente, ele vai usar um por vez, lentamente. Ou você teria que pôr 3 modems no aparelho. Você tem que pagar 3 chips e tem que pagar o preço quase de 3 aparelhos. Porque então, é o mais caro do aparelho. É uma solução perfeita, mas completamente inviável para a nossa realidade de mercado. Você imagina você falar para o cara... Já é difícil. Exatamente. Você imagina você falar para o cara, não é mais 100 e pouco, é 300 e pouco o aparelho?
mas vai funcionar. Perfeito. Não vai ter nenhuma área de sombra, mas ninguém consegue pagar porque inviabiliza o negócio. O modelo de negócio é inviável. E ainda assim tem área de sombra, porque não é 100% porque tem coberto região que por você todas. Não tem nada. Tem verdade. Não tem nada. Eu só falei assim. Tem esse problema ainda, Mas né? enfim, é só uma pimentinha. Mesmo se colocássemos lá 3 chips, Não daria. além de financeiramente completamente inviável, 3 mensalidades de SIM card por mês, 3 módulos ou modems lá dentro do aparelho, a solução ficaria muito parruda, muito legal, mas é inviável financeiramente. Uma pergunta que não quer calar. Vamos lá pro Homer. Cara, esse negócio de Homer aí, eu soube que teve uma empresa aí que se deu mal. Não vou falar o nome, Sim. mas as operadoras botou furando neles. Como é que vocês estão nessa história de Homer de vocês? Vocês estão fazendo... como é que funciona? É legal, é ilegal? O que aconteceu realmente para essa empresa se dar mal? Mas a gente não vai citar o nome da empresa, mas vocês estão no mesmo caminho ou vocês estão trilhando outro caminho? Vamos por partes. O que diz a Anatel, e aí tem interpretação, você tem toda a parte regulatória em volta disso. A Anatel diz que não é permitido roaming permanente. Então, o que é o roaming permanente? Você sair da sua rede, ir para outra e ficar lá ad eterno, vamos botar aspas aqui, né? O cara fica lá. Vou usar outra rede do amigão ali e vou ficar na rede dele. O que a Anatel vê? Se a gente for tentar tirar o juridiquês de cima, a Anatel, olhando lá atrás, essa é uma lei, vou chutar um ano, 2007, 2010, é uma lei relativamente antiga, em que a Anatel estava buscando coletar imposto. É tão simples quanto isso. Olha, Sim. eu quero que você, se você vai usar outra rede, compre outro chip, pague mais imposto e a vida que segue. E a vida que segue. E vida que segue. Então, quando você olha esse trecho da regulamentação, você entende que você não pode mudar de rede e ficar naquela rede para sempre. Então, o que aconteceu recente com uma das operadoras foi os acordos de roaming que eram feitos, eles acabaram aparentemente ficando de forma permanente. Isso foi interpretado pela Anatel, tem todo o julgamento que foi feito em cima disso, tem notícia aí na mídia explicando, então não sou eu que vou julgar o que aconteceu e o que não aconteceu. Os fatos são esses, né? Então, a notícia que chegou ao mercado foi essa. A forma como a gente está olhando a Linksfield é uma operadora, então a gente usa a cobertura da Vivo. Então, a gente é uma operadora e usa Vivo. Legal, Okay? Vocês são uma operadora. A gente é uma operadora, isso. A Linksfield é legal. operadora de fato. Isso aqui não é só um chip colorido, isso é os bastidores, tem uma operadora Eu tô toda aqui por porque trás. tá chegando pergunta, tá, gente? Mas pode Vai falar. tranquilo, manda ver. Os bastidores de uma operadora. Então, todos os elementos de rede para validar. Então, assim, o exemplo que a gente sempre dá, né? O exemplo mais fácil. As pessoas acabam pensando que o SIM card... o SIM card comunicou, o SIM card não comunicou, o SIM card gastou os dados. O SIM card é o crachá da rede. Usa essa analogia toda vez que você for pensar no equipamento falando com a rede. Quem fala com a antena é o aparelho, não o chip. O chip ele só usa a credencial. Então, toda vez que o equipamento vai mandar a informação, ele fala assim, eu quero mandar aqui a minha localização. Ele manda para a antena, quem está mandando não é o chip. Ele simplesmente vai bater na antena, a antena vai falar, opa, quem é você, amigão? Rastreador número tal. Da onde vens? Para onde vais? Aí ele vai pegar o chip e falar, eu sou o chip da Linksfield. A antena vai falar, Linksfield, tá bom, qual que é o número? Aí ele fala o número, qual a PN? Aí vem todo aquele papo que o pessoal já conhece, na hora de configurar o equipamento. É Linksfield, vou deixar entrar. A partir do momento que a antena da Vivo deixou o chip da Linksfield entrar, a antena da Vivo não vai mandar para Vivo esse sinal, ele vai mandar para a Linksfield. A Linksfield vai tratar isso para saber, o cara pagou a conta? O cara já usou o pacote de dados que ele tinha no mês? O cara pode usar mais? Está bloqueado? Ele pagou? Sabe? Toda a validação está dentro de casa, dentro da Linksfield. Então, é uma operadora de fato. E aí, complementando a tua pergunta sobre o uso do roaming ou não, aí quando a gente vai para a solução multioperadora, ou seja, eu preciso de mais de uma operadora, ou você estabelece acordos com operadoras locais, ou você vem com operadoras internacionais. E aí tem várias formas de você fazer isso, existem várias soluções no mercado. Tecnicamente e comercialmente são desafios enormes. Por quê? Tecnicamente, como eu falei, foram mais de 30 versões que a gente já trabalhou, técnicas de como fazer a troca, como melhorar, trocar na hora certa, sem impactar a troca do chip ali dentro, né? A troca do número. E você tem a parte comercial. Como é que eu te entrego 2 chips pelo preço de 1? Sim. E aí, respondendo um pouco da questão regulatória, essa empresa que você citou, eles seguiram um caminho de explorar a rede explorar as redes que eles tinham acordos de roaming firmados. Então eles tinham acordos nacionais de roaming e eles exploraram a rede no Brasil. O problema é que como eles não tinham o direito da Anatel de explorar o serviço de rede celular
fora de determinadas áreas, eles ficavam o tempo todo em roaming. E aí foi aí que a Anatel falou, opa, é roaming permanente. Esse é o conceito. Então, não é uma operação clandestina. O que aconteceu em relação a essa empresa foi o seguinte, a Anatel recebeu das operadoras maiores, Vivo, Claro e Vivo, né? Especialmente, uma reclamação que, esse cara não poderia vender SIM cards para aquela região, mas ele está vendendo e está usando a minha rede. Mais ou menos. Porque, via de regra, essa operadora ela tem a outorga da Anatel para uma região específica. Então, assim, literalmente, ele não tem um acordo nacional com a Anatel. Ele tem um acordo diferente da Vivo. A Vivo tem um acordo nacional. A Claro também. A Claro tem um acordo nacional. Então, nós, como MVNO, como operadora virtual, com base na rede e infraestrutura da Vivo, a gente pode vender para o Brasil inteiro. Se a Vivo pudesse usar só a rede no Nordeste, nós não poderíamos vender aqui para o Sudeste, porque sempre estaríamos em roaming. Foi isso que aconteceu. Sim. Essa empresa em questão, ela deveria explorar uma área específica, e explorou o Brasil todo e ficou em roaming permanentemente. Ela ficava sempre. E aí houve a reclamação. O cara vendia o chip lá no Nordeste, ele tinha... A nossa solução, com 2 redes, ela mantém a Rede Vivo obrigatoriamente como prioritária, ela sempre retorna para a Rede Vivo diariamente, e ela, quando não há disponibilidade, por um tempo específico, ela fica numa rede redundante. Então, estou numa região, não tem cobertura da Vivo, ela chaveia para uma segunda rede, fica um período especificado e volta, especificado no nosso aplicativo. Exato. E ele retorna para a rede da Vivo depois desse período. Fala, Qual é o período? Volta lá para Vivo. Qual é o período? Hoje, de hora em hora. Então, no máximo, 1 hora na rede redundante. Aí é o que retorna. tá. Ele vai voltar. E se não encontrar Vivo novamente? Ele tenta de novo uma transmissão na rede redundante. Mas ele continua comunicando com a plataforma. Não, ele volta na rede redundante, opera mais um período e retorna. Sempre assim. Ele não fica permanentemente na rede redundante. Sempre ele vai retornar. Ele vai tentar voltar, mas se ele não tiver, ele vai continuar na rede. Ele vai te não derrubar. Vai te deixar sem serviço. Ele vai te derrubar e falar assim: tenta aqui, Vivo de novo, tenta Linksfield, conecta lá na Linksfield. Ah, não tem, volta lá mais um tempinho. Opa, deu seu tempo de novo, tenta de novo lá na Vivo. Até que ele encontre de novo a rede disponível da Vivo. E aí ele fica. E ele vai ficar lá. Por que isso tem que ser claro, né? Desculpa até te interromper. Mas por que isso tem que ser claro? Porque se você vender para um cliente que a maior disponibilidade de rede para ele na região onde ele está é a rede de redundância, a usabilidade dele no fim do dia é terrível. Porque a gente vai ficar derrubando esse cara. Exato. Aí tem mais um detalhe. Ele vai ficar perdendo sinal lá. Vai ficar perdendo sinal porque você fica, volta para a rede da Linksfield, volta para Linksfield, volta para Linksfield. Se ele passou por um trecho que tem, ok, eu vou passar por um trecho e vou ficar, sei lá, 2, 3 dias, assim. Se você tivesse só com a cobertura da Linksfield, você teria 3 dias de área de sombra. Então, por pior que seja a experiência, de ficar tentando voltar numa região que só vai ter a redundância, a experiência ainda é melhor do que não ter nada. Sim. Essa é a grande realidade. Porque ele vai comunicar um momento no dia ali, não é isso? Isso. Não, então isso é ótimo, porque o que estava acontecendo então era que eles estavam... Nesse BO que está tendo agora, eles estão derrubando tudo. Então, quem tem, beleza. Quem não tem, se não tiver área, acabou. Esse é um produto, a gente já conversou muito sobre isso internamente, né? Falamos já muito também de... a gente só não vende esse cara, não recomenda e não vende, para a solução chamada estacionária, que é, vou colocar numa central de alarme em determinado endereço. É ideal? Não. Porque pode-se instalar essa central num lugar que não tenha Vivo, nunca. O cara não vai funcionar. E aí não é uma E ele vai pagar mais caro, né? Vamos combinar. Ele vai pagar muito mais caro. A solução não vai funcionar, porque eu vou ficar derrubando o cara o dia inteiro. O dia inteiro derrubando o cara. Então, para trânsito, o cara que está com uma solução instalada no veículo, é legal. Desde que validada, testada, e aí de novo fica aí um convite para a gente receber esse tipo de demanda do teu público para abrir teste, validação. Contem com a gente nesse aspecto. Boa, vamos embora. Pro próximo assunto, então. Tem um tal de KTM1. Um tal de KTM1. O que é isso? Ele puxa... O pessoal tá perguntando muito o que é isso. Eu acho que ele puxa a perninha ali do 2G quase, né? Cara, KTM1, ele é uma tecnologia que ele é derivado do 4G. Então, no espectro ali, a gente até tem um... Vamos passar aí. Vamos botar aí. Vamos lá.
A gente tem aqui Vou direto aqui para a informação que é relevante. CAT M1. Quando a gente pega a evolução das redes ao longo do tempo, 2, 3, 4G, a gente foi trocando de celular, né? Lançou iPhone 3G, iPhone 4G, de repente a gente estava lá com o nosso iPhone na mão, fazendo videochamada. Só que essa virada da videochamada, o antes e o depois da videochamada, ele vem muito da velocidade do 4G. Então o 4G quando lançou lá em 2011, 2012, ele era legal, mas ele era igual ao 3G, então ele não era muito legal. Hoje em dia você assiste vídeo em 4K, você assiste um podcast aqui ao vivo com alta resolução. Por quê? Porque o 4G ele foi evoluindo. Ele é uma tecnologia de evolução ao longo do tempo. Conforme essa evolução foi acontecendo, uma das coisas que né, eu vou chamar de nerds, tomara que eles não gritem comigo. Fala, Thiago. Eu me incluo. Você é um dos, você é um dos. Pensa no cara que inventou o 4G. Esse é um pouco mais. Esse é pouco? Mora em Indaiatuba, você tá em Paulínia, é próximo. O cara que inventou o 4G, ele já estava pensando ali em, legal, estamos aumentando a velocidade, estamos indo rumo ao 5G. Mas e as coisas? E os rastreadores? E as centrais de alarme, que não precisam de muita velocidade? Então esse cara virou uma chave para falar assim, como é que eu crio uma rede que vai no caminho contrário da velocidade? E do custo, óbvio, né? Porque quanto mais rápido, mais caro fica, maior a tecnologia. E se você vai no sentido das coisas, dos rastreadores, você quer que seja mais barato e não precisa ser tão rápido assim. E aí surgiu o tal do CAT M1, o tal do NB-IoT. São redes que são derivadas literalmente do 4G. Então, como que essa nova rede surge? Quando surgiu o 4G, como agora está surgindo o 5G, as operadoras têm que ir lá, finca o poste, bota a antena lá em cima, agora aqui tem, beleza? Finca outro poste, bota lá, agora aqui tem. O CAT M e o NB não. Eles são baseados na mesma antena. Então, é quase que uma atualização de software. Eu sempre brinco, o cara chega lá com um pendrive... não é nem quase. Não é quase como se fosse. É uma atualização de software. É a mesma antena, o cara chega, pluga um pendrive ali, atualiza o software, ou atualiza pela rede. O cara aqui, do computador, antena número 1, atualizar software. Agora tem CAT-M, pronto. No caso, o aparelho ele tem que estar atualizado também. Aí é outra história. Tô falando da rede aqui, vamos chegar no aparelho. Isso é um bom ponto. Isso é um ótimo rede, ponto. basicamente, a gente entende o seguinte. Aonde há uma antena 4G, eu posso instalar a função CAT M1. Eu posso instalar a função NB-IoT. Ela fica lá pronta para ser instalada. Ela não nasce junto com a antena, mas eu posso, por software, habilitar essa função. Indo para o lado do equipamento, o Thiago vai falar um pouco mais sobre. Não, manda ver. O equipamento tem que nascer pronto para essa rede. Não tem como atualizar ele. Não há atualização. É como se fosse... Lembra do modemzinho que ele comentou lá no início? Sim. Aquilo ali quem determina. Não sei se eu isso. estou falando besteira, mas acho que é exatamente isso. isso. É ele quem determina. É porque pro equipamento, a rede é diferente. A gente está falando aqui da facilidade do lado da cobertura. Sim. Né? Então a cobertura pode facilmente... Claro que não é... Eu tô botando de um termo super simples. É só atualizar, aperta um botãozinho e atualiza. Deixa alguém, né, que faz isso. O pessoal lá tá xingando agora. Vem aqui você fazer. Além do que é caro, né? Você imagina que uma licença de software você tem que pagar. É pago por antena. Licenciamento por antena. Então, Por antena. Por antena. É bem caro. Assim. Então tem que justificar para a operadora também. O cara não vai do dia para a noite aperta o botão atualizar Brasil todo. Pam. Não sairia muito caro, conta, tem que ter negócio para o cara fazer isso. Agora do lado do equipamento é como se você estivesse trocando do 2G pro 3G, do 3G pro 4G. Né? Você pega, não tem 5G, meu telefone não vai fazer 5G. Matou, então você vai lá e você troca de telefone, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não adianta você atualizar o seu celular, atualiza o software do meu celular 4G pro 5G. Não tem. O CAT-M pro dispositivo, pro rastreador é a mesma coisa. O equipamento nasce de alguma maneira. O modem que está ali dentro, ele determina quais as frequências que aquele equipamento vai conseguir explorar, qual a tecnologia de rede que ele vai conseguir explorar. Então, para o equipamento é um termo mais delicado. Eu acho que por isso vale até a gente entrar já como deixa, né, no tema mais polêmico de uma conversa, que é até quando é possível explorar a rede 2G. Por quê? O equipamento nascendo 2G e só 2G é isso. Não há o que fazer. Quando a rede não funcionar adequadamente, o equipamento deixa de funcionar adequadamente também. Boa. Boa. Cara, tô gostando, hein? Tá na 2 lá, mas vamos lá. Vamos lá, então. Outra dúvida agora. Agora me surgiu várias dúvidas.
Tem mais o que aí pra gente? Não, aqui era isso. Vou voltar pro... Tá. Se quiser, a gente volta lá. Volta um. Pode voltar, gente. Aqui pra gente ficar à vontade aí. A gente explora pouco esse tema, mas eu queria falar um pouquinho sobre, que é só dar é quase uma dica. A rede CAT1. A CAT1. Existem duas redes que se confundem um pouco. O que é CAT1 e o que é CAT-M1. M1, boa. E como a gente falou, o CAT-M1, você precisa ir lá e instalar algo na antena 4G. Certo. O CAT-1 não. O CAT-1 é o 4G puro. Então, quando um equipamento, quando um rastreador, ele é 4G CAT-1, onde tem antena 4G ele funciona. Independente da operadora ter feito então, a atualizaçãozinha. Para eu falar, uma cidade ou uma localidade ou uma região tem cobertura CAT-M1, a operadora tem que ter liberado a função M1 naquela região, naquela antena. O CAT-1 não. Onde tem 4G, tem CAT-1. Tem um mapa disso aí hoje? Não. Tem mapa de município coberto, e esse é o desafio hoje. As operadoras soltaram os mapas falando assim, olha, eu tenho 4.000, tenho 3.000 municípios cobertos. Quão distribuídas, como estão distribuídas essas antenas, não está claro. Não está claro. Então, isso que o Júlio está falando o do 4G, você tem esse mapa, você consegue achar, tem vários sites que te mostram como está o 4G no Brasil. Você vê a mancha de cobertura, você vê o lugar onde estão as antenas do 4G. Sim. Agora, quais delas viraram CAT-M e NB, não existe Tem essa clareza. diversidade. Então, essa mensagem do Júlio é um ponto que a gente leva para os clientes já há algum tempo que a gente percebe esse movimento que é o 3G a gente está pulando, né? Tá claro, essa pulada do 3G, vamos direto do 2G já tá indo pro 4. Do 2G você pula pro 4. E dentro do 4G existem os movimentos de CAT-M, NB, mas o CAT-1, o seu celular agora, se ele tiver em 4G, ele pode estar ou em CAT-1 ou em CAT-16. Ele pode estar em qualquer um desses. Por quê? Porque são tecnologias que estão na antena. Qualquer antena de 4G tem todas essas tecnologias lá dentro. Show. Exceto o M1 e o NB. E o NB. As únicas exceções que dependem de um software e de uma função extra é o M1, CAT-M1 e o CAT-NB IoT. Os demais já tá tudo transparente. A informação legal que dá para trazer é como é só um software, né? Aí voltando um pouco na simplicidade, a vazão com que a operadora está atualizando é rápida. Então, há um ano atrás, você tinha ali, olha, as operadoras estão testando, tem 10 municípios, de repente tem 100, de repente tem 1.000, e hoje a gente já ouve 2, 3, 4 mil municípios cobertos pelas operadoras. Então, assim, é bem positivo para as tecnologias, né, para os equipamentos que tem disponível. E aí, a hora que você olha o custo do dispositivo 4G, quando a gente fala de dispositivo 4G, eu estou falando do tal do CAT-1. Você pega o custo dele e o custo do CAT-M1, eles são muito próximos hoje, tá? Eles são bem próximos. A tendência é esses caras cada vez mais encostarem, porque globalmente você tem um volume do CAT-1 muito grande. E aí, né, China. Aí a gente tá falando de China. Quanto mais produz, mais barato fica. Mais barato fica. Isso aí. Tá Pra falar, pra ficar à vontade. Tá falando de China não, tá falando de papai. Coisa boa. Cara, e... a gente vai chegar lá que eu vi um mapinha lá na apresentação, assisti sua apresentação, você mandou, eu vi aquele mapinha, mas é naquela pergunta polêmica que a gente vai entrar daqui a pouco, senão vai moer isso aí. Teve uma pergunta aqui, chegou uma pergunta lá pra mim, o pessoal tá mandando no privado, pedir, manda lá na última postagem, mas vamos lá. Como é que eu consigo o contato para poder comprar? Legal, pode entrar no nosso site, linksfield.com.br. Tá bom. Aí a gente tem os canais de contato, né? Desde telefone, e-mail, Pode WhatsApp. deixar que a gente bota lá também. A gente bota tudo. Então, e-mail, contato@linksfield.com.br. WhatsApp vai chamar no 11 98361 0500. Vai conseguir falar com o pessoal. Ou no 11 3181 6116. Vai cair na nossa URA lá e aí direciona. Alguém vai te atender lá e dar uma direção. Então... entrando pelo site, você chega na gente de maneira bem rápida. Região Nordeste, a Gisele tá atendendo lá, como é que tá? Eu o pessoal gosto tá de perguntando café. Aqui, né? Café? Aí, Gosto, então... E cuscuz? Ai, nem me fale, eu gosto. Eu aprendi a fazer. É bom. Olha lá, pronto. Eu acho que o marido da Gisele faz, não aprendeu não, tô jogando na parede, tá quebrando. Ai, daí, lógico que eu aprendi. É o que tem pra comer, ué. Se não quiser, bom, vai passar fome. É muito bom. Cuscuz lá é imoral. O pessoal perguntou, foi essas duas perguntas que chegaram pra gente aqui.
E vamos lá pra polêmica. É, Vai? Eu tô chegando agora, né? Eu tô realmente nos meus primeiros dias de Linksfield, depois de um outro projeto que eu toquei aqui no Brasil, como eu disse, de hardware. E coincidentemente, a gente falou bastante, eu e a Gi, sobre fazer algo bem direcionado para o Nordeste mesmo. Não coincidência. A gente falou sobre dar uma priorizada. Então, está nos planos de curto prazo uma visita minha ao Nordeste em conjunto com a Gi. Então, de repente, surgem aqui oportunidades para a gente criar uma agenda de reuniões e vamos deixar etc. lá, hein, então, sintam-se à vontade. Sintam-se super à vontade de nos procurar. A gente, certamente, a Gi vai aos poucos montando uma agenda e eu quero estar presente com ela, conhecer mais um pouco desse mercado. Vamos explorar esse mercado. É feito, eu digo a todo mundo. O pessoal fala que eu sou rude e sou bruto. Tira a bunda branca daí e vai lá pra rua. É isso pra aí. conhecer o que a gente tá precisando. É isso. Que isso mesmo. Eu tive muita dificuldade, cara. Era muito difícil. Você trazer um fornecedor. Acho que o primeiro fornecedor que foi até nós, lá em Pernambuco, foi o Nicolas, da Tracme. Foi o primeiro fornecedor que foi até lá. Legal. Diz, cara, faz assim, faz assado. É por isso que eu tenho uma parceria muito grande com o cara. Não puxando sardinha, mas um uruguaio, gente boa, argentino. Que o cara mistura, sabe? Mas, assim, é uma coisa que vocês precisam disso. E aí, sem ir com pose. Não, a ideia não é ir para dizer que povão. a gente sabe de tudo, que a gente claro. entende tudo. Para escutar. A ideia é ouvir de vocês o que é necessário, o que precisa, o que a gente não está fazendo hoje, inclusive, que dá para melhorar. E contribuir o máximo de informação. Eu acho que o mercado também é muito carente de informação sobre o que dá para fazer, como dá para fazer, enfim. E, enfim, aqui é todo mundo muito aberto para Você foi lá, né? isso. Você foi lá no nosso evento agora, no Compra Série. Você viu a sede do povo de conhecimento. informação. É isso aí. Muita, Falta cara. conhecimento. Não, né? A e gente sabe o fala que é muito engraçado? A gente brinca muito com o time de suporte. Os meninos do suporte falam que às vezes o cliente deve até ficar meio bravo, porque eles tentam, inclusive, explicar, ensinar. Não ficar naquilo, pô, tá funcionando, não tá, mandei arrumar, sem explicar o que tá O acontecendo. suporte de vocês fazem isso. Faz. Ah, legal. Porque pra gente, desde o começo, foi muito claro que não é só resolver o problema pontual. Porque daqui a pouco o cara liga de novo e é o mesmo problema. Porque às vezes comprou errado. E aí não é porque o cara quis comprar errado ou porque a gente quis entubar um pedido. Mas porque talvez a forma que a gente explicou e o que ele precisava não ficou claro. Né? Então, quanto mais o meu cliente aprende, menos ele me liga para falar, pô, me ajuda com isso. E mais ele me liga para falar, Gisele, eu preciso de um Eu vou já pedido fazer um novo. compromisso com vocês aqui. Vocês vão me mandar uma caixinha bonitinha para mim abrir lá para os meus clientes. Eu vou testar novamente para aquela região e a gente vai fazer todo o registro pelo nosso Instagram, tudo. Vou deixar o contato de vocês lá. Show. Legal. Eu sei que vocês estão moendo aí, eu quero ver funcionando. E é isso aí. Quanto mais para o mercado que a gente precisa lá, velho, quanto mais como que eu digo, empresas e opções para os nossos parceiros, é ótimo. A gente não pode focar só em uma, não. Tem que ter uma variedade. Porque tem lugar que vai funcionar um, tem lugar que vai funcionar outro. Não tem e uma assim solução, vai. Não tem uma solução exclusiva. Única. Nossa, esse aqui vai resolver todos os problemas. Não, vou resolver alguns. Pois espero resolver bem, né? Esse é o nosso objetivo, né? Da fundação da empresa foi assim, a gente quer fazer bem feito. A gente não quer atrapalhar a operação. Puta, eu sei que é um saco, né? Você mandar SIM card pro cliente e a experiência ser ruim. É ruim para mim, é ruim para ele que gastou tempo configurando, mandando isso pra rua, vai pagar super caro para fazer recall disso. Então a gente tenta sempre deixar tudo muito claro, testa. Pô, já validei na sua região, já validei com esse equipamento que você tá usando, já validamos com essa aplicação, vai resolver. Agora, principalmente quando é novo, a ideia é valida primeiro, porque se a experiência não for boa, ele vai saber que a ideia não era empurra um pedido e depois sai fora, né? Não é essa a intenção. Cara, eu só tenho agora a dizer o quê? 2G acaba ou não acaba? Papai, cuida, agora vai ter que responder. Agora tem que ser sincero, viu? Sem puxar sardinha um pro outro aí. Não. Porque eu botei já gente e aí ficavam olhando pro outro assim, faz Nada. 2, 3. Não fala. Se for 3 ele, você achar que 10 anos pode rasgar, viu? Bora. Eu vou dar minha opinião. 2G, pergunta do milhão, né? Quando acaba, por que acaba, assim, não há uma resposta, assim, já antecipo. Se quiser jogar aquele mapinha lá, pode vou jogar. chegar no mapinha. Qual que é a história do 2G? O 2G é uma tecnologia antiga,
Tá há bastante tempo no mercado. 20 tá anos? bastante... Ah, é de 99, 98, 20 anos, né? assim. 20. E aí, de fato, implantado no Brasil 2002. 2002, 2003, que aí começou... A TIM foi uma das primeiras com GSM, que veio com chip, de fato, porque a gente tinha aquela época que clonava celular, não tinha chip ainda. Enfim, então, tá aí há bastante tempo. O que começa a acontecer com essa tecnologia ao redor do mundo? E aí é um pouco disso que você falou do mapinha aí, né? Você tem que olhar para os países que na tecnologia estão à frente da gente. Você olha os Estados Unidos, você olha a Europa, você olha a Ásia, que caminho que eles estão indo com 2G? Os Estados Unidos já desligou o 2G há bastante tempo. Aí você falou, opa, beleza. Na época que estava desligando, já tinha um rumor, nossa, vai acabar aqui no Brasil também. Calma, a gente demora. É legal você ver os Estados Unidos fazendo a coisa que você fala... Bacana, daqui a pouco acontece aqui. Não vai ser amanhã. Brasil, a gente vai demorar. Tem o nosso tempo aqui para acontecer. Sim. A gente já está indo para 6 anos que aconteceu isso nos Estados Unidos. Então já está na hora da gente falar, opa, em algum momento essa onda chega aqui. Então não é motivo para pânico a qualquer momento. Não tem a qualquer momento. Não tem susto e virada de chave. Tem uma clareza das operadoras de que assim, existem milhões, literalmente milhões de equipamentos rastreadores na rua que não vai conseguir virar chave de uma hora para outra. Teve uma notícia recente da Anatel já propondo um estudo para a casa dos 6 anos para frente, 6 a 7 anos era o número? 6 anos. 6 anos. Ó, vamos começar a olhar daqui 6 anos, ver o que acontece? E aí, essa é a informação que tem no mercado. O meu chute... Formal, isso. O meu chute, né? Quando você falou, pô, quero opinião. A opinião minha era na casa dos 5 anos. Como ver esse número da Anatel? Eu falei, bom, tá dentro. Se a Anatel tá propondo 6 anos, você considera ali Brasil 7, 8 anos, a gente tá mirando quase 2030. Nossa, é muito tempo. Não é, porque você tem países na Europa que se planejaram para desligar em 2030. Ou seja, tá dentro. Estamos dentro da programação. Eu tenho uma visão muito parecida com a do Thiago, só que com um detalhe que alguns números que o Thiago vai trazer aqui mostram. Hoje, a rede 4G, ela instala em média 4 vezes mais antenas que a própria rede 2G. O que nos faz crer que a rede 2G hoje, ela instala só antenas para repor algo que quebrou. Certo? Isso. Então, assim, hoje a rede 2G ela não se amplia mais. Ela quebrou uma antena, a operadora vai lá e muitas vezes faz a manutenção, troca, né? A rede 4G, sim, ela está expandindo. O que isso me mostra? Eu acredito em 5, 6 anos, mas eu acredito que em 2 a 3 a gente tem uma performance de rede que é muito ruim. E aí... vai obrigar, né, as pessoas a começar a migrar. O Thiago, a gente teve uma conversa pré-palestra e eu falei para o Thiago o seguinte, Thiago, perceba uma coisa importantíssima, que se alguém te fizer essa pergunta, tá bom, legal, bacana essa informação aí, Júlio. Quando eu troco meu aparelho? Qual é a pergunta de verdade? Qual é a hora certa de comprar o 4G? E aí eu devolveria uma pergunta para o cara, que é a seguinte, quanto tempo seu cliente fica na base? Porque se o seu cliente ficar na base 1 ano, e só 1 ano, já conversei contigo sobre isso, né? Bastante, né, Nicolas? Eu poria tudo 2G. Hoje, 1 ano. Meu cliente fica comigo não morre 2G. 8 meses, 10 meses, 11 meses na minha base. Qual é o equipamento certo para comprar? 2G. Não, meu cliente é um cara de telemetria, meu cliente é um cara com 2, 3 anos na base. Aquela porcentagem de clientes que fica contigo 2, 3 anos, põe 4G já. Já mete 4G para cima. Por quê? Porque a performance da rede está caindo. Sim. E daqui 2, 3 você não sabe como vai estar. Você não sabe, a rede vai estar lá, ninguém vai ter apertado um botão e desligado a rede, não é isso? A performance da rede está caindo. E tem um outro ponto que a gente estava falando do papai lá na China, que a gente está falando aqui sobre rede, sobre o que a operadora está ampliando ou não, mas quando a gente começa a olhar também para o mercado de componentes, eu acho que tem uma influência muito grande. Corretíssimo. Para pensar, a gente discute muito a pergunta do milhão que a gente fala, quando o 2G acaba? Dá um passo para trás e pensa assim, até quando você vai conseguir comprar equipamento 2G? Lembra a do equação ela é o modemzinho, contrário, né? certo? Sim. Hoje, eu não vou usar o palavrão, mas é foda. Pode usar, pô. Criei uma falsa ilusão, não, é né? porque tava demorando. Não, mas assim, é foda pro cara que instala milhares ou centenas de equipamentos pagar muito caro por um 4G, certo? Porque o 2G ainda é mais barato. Imagina o momento que a curva virou. Só o Brasil ou poucos países têm 2G. O que vai acontecer? O equipamento 4G vai ficar baratinho, porque o mundo inteiro já está usando. E o 2G que vai ficar caro. Oferta e demanda. Então vai chegar um momento, a gente trouxe um ponto
Então, tem a performance da rede caindo e vai chegar um momento que o 2G vai custar mais caro. Cara, Porque vai ter menos equipamentos sendo fabricados. Então, eu apostaria hoje. Eu perguntaria o meu comportamento de base. A cada 100 carros que eu instalo, 80 ficam comigo menos de um ano, eu colocaria o mais barato. 2G. E aqueles 20%? Eu já colocaria o 4. Investe porque ele é de longo prazo. Ele né? é de longo prazo, como diz o nome, né? Sim, sim. O LTE, a rede 4G, o LTE, é uma rede prevista para longo prazo, como diz o nome da rede, né? O LTE é exatamente isso, Long evolução term de longo termo. Long Term Evolution. Bom. Então, é uma rede de longo prazo mesmo. bom de verdade, gente. Tá já encerrando aí. Sem então, pânico. bem pouquinho tempo. Não, peraí, a Gisele não respondeu ainda. Tem a Dagi, fala E o que é pra eu responder? O Dudu, que horas que acaba? A gente Agora quer saber acaba o isso horário. aí, eu quero saber Que o horas horário que da acaba? data. Que horas acaba, Gi? Que horas Que hora que acaba o 2G? 2G? Porra, que hora que acaba o 2G? Não tem uma hora pra acabar o 2G. A gente deixou isso bem claro aqui. O podcast, eu acho que já daqui a pouco começa, né? A galera olhando ali e falando, e aí, vocês não vão liberar, não? O podcast acaba antes do 2G, sem certeza. O Será? podcast acaba Mas a antes gente do fez uma 2G, coisa isso é legal, fato. né? A gente criou uma solução única de APN. Então, É isso aí. pra gente, 2G, 3G, 4G, KTM, NB, tudo é 5G. transparente. Ah, até é 5G. verdade, 5G. 5G 5G agora. também? A nossa, 5G. PN, a nossa PN Novidade, cobre hein? todas as Mesma tecnologias. PN, tudo na mesma PN. Pô, isso aí. legal. Até Muito bom. 5G tem tráfego já. A ideia é facilitar mesmo Boa. a vida. Beleza, Temos quanto tempo aí? já era. Já Coisa boa! Cara, agradecer aqui, Thiago, Júlio, a Gi, por estar com a gente aqui, dar essa oportunidade de mostrar o produto de vocês aos nossos parceiros, clientes e ouvintes. Podem deixar suas palavras finais. Não vou morrer, tá, gente? É só Pelo amor de Deus. Não, vamos lá. Cara, obrigado pela oportunidade de novo do papo. O que eu quero convidar todo mundo é entrar no euquero.linksfield.com.br. Vai acessar lá um formulário. Vocês vão receber aí na casa, na empresa de vocês, um SIM card com 1 ano grátis para usar. Pra testar. 1 ano. É isso aí. Um ano para legal. testar. Então, um SIM card que vai isso aí. rodar ali por 1 ano. Chega no final do ano, a gente vai te ligar, a gente dá um jeito nesse SIM card, mas bota para rodar, bota no rastreador do seu Vê se é carro. tudo isso que a gente tá falando. É isso, Show. é isso aí. Então, de novo, Gi. estamos à disposição. Gi tá lá. Eu de verdade também quero agradecer a oportunidade. Conheci você em um dos eventos do Nordeste, Um dos também eventos. em Recife primeiro, depois Foi. fomos lá para Caruaru. Exposec, Caruaru. Exposec, verdade, ainda Nossa, teve Exposec, verdade. E assim, pô, eu tento trazer o Lucas pro nosso lado da força já há algum tempo. Vida de vendedor não tem nada diferente disso. Mas eu acho que convidar todos vocês pra gente tomar um café, a gente brinca assim, mas é uma verdade, tomar um café, falar de negócio, entender como que é a operação de vocês, descobrir como que a gente consegue apoiá-los e com certeza fazer isso dar certo. Tá bom? Muito obrigada, Legal. de verdade. Eu queria também agradecer. Para mim é uma grande honra estar aqui hoje, porque eu tô começando essa história na Linksfield essa semana, literalmente, semana passada, né? Então, começar com o pé direito, participando de um lance tão legal, de uma iniciativa tão legal. Coincidentemente, um dos primeiros pontos que eu trouxe à Linksfield é conhecer mais desse mercado, explorar mais a região. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos aí pelas perguntas. Tamo junto, contem com a gente sempre. Então é isso aí, câmera 3. Tá aqui, né? Cuida, bebezinho. Vamos embora, viu, gente? Obrigado. Mais um podcast VR Cast aqui, ó. Que é Viver de Rastreamento. Vem com a gente. Sucesso. Sucesso para todos os nossos convidados aqui. E vamos embora. Cuida. Pra cima.